para você, tá bom? Sem problema, Cícero, sem problema. Deixa eu só mostrar uma coisinha. Ah, eu mudei a configuração. Deixa eu colocar aqui embaixo. Deixa eu só. Vou fazer uma aula conceitual com você hoje, tá bom? Perfeito. Exato. Então, vamos lá. André, tem duas coisinhas que eu tenho que lembrar você. Uhum, Também para você acompanhar bem lá o nosso grupo e as informações que eu vou passando, que são as tomadas de decisões que a gente tem que fazer. Escala de tomada, né, ou hierarquia de decisão, ou sequências prioritárias, enfim. É Isso, toda isso, uma, isso é importante uma, para uma mim, Cícero. questão legal. Muito É importante tudo. eu ter como eu sempre fui muito by the book, então Uhum, é importante eu ter um roteiro a seguir, uma sequência daquilo que fazer e o que não fazer, entende? bacana. Não, eu vou mostrar o conceito, né? Que Uhum, com o conceito a gente não vai se perder nunca e vai ter sempre essa ideia de que a gente reproduzir o certo, esquecendo, né, ou não dando menos importância para aquilo que não vale a pena, né? uhum, A gente vai ter uma perspectiva favorável. Então, eu vou começar do estudo do movimento que a gente tem que operar, onde a gente liga o robô, tá bem? E chegar até a seleção, que é o delta. Então, a aplicação do cenário, do deslocamento de preço, da importância da leitura de cada indicador e, no final, a validação do delta. Então, ou seja, aquele robô que você está usando, explicar aonde você vai usar bem ele, tá bom? uhum, perfeito, Então, perfeito. vamos lá. André, deixa eu colocar aqui minhas ferramentas de desenho. Tá aqui, já chegou. Então, vamos lá. Então, André, tem basicamente, né? Você já percebeu na área de volume, ou seja, no nosso gráfico de volume, e isso é um conceito que a gente tem, e você já aprendeu bem sobre ele, que é ali um gráfico de volume. Então, esse é o gráfico de volume nosso. Nós temos duas grandes áreas operacionais, né? Que é uma bloqueada, né? Que é extremamente complexa de operar, que é a zona intensa negociação de volume onde os movimentos não são precisos, tá bem? Então a gente vai ter necessariamente, se tiver realmente que operar, né, buscar as melhores condições e buscar uma forma de validade extremamente dura. E uma outra que são aqui as duas regiões que compreendem a liberdade de movimento, que são as regiões direcionais, direcional na compra e direcional na venda. Uhum, Então, no nosso sistema, né, e da forma que eu me desenvolvi e fazendo e criando ele, a ideia era operarmos a partir de movimentos direcionais, né, e inibir movimentações dentro da ZIM, a menos que nós tivéssemos uma clareza muito grande do que o preço estivesse fazendo. Ou seja, nos auxiliando muito com o delta, rompendo antes um fundo ou um topo. Bem? Bom, e lá fora, Ciro, e nas duas regiões de fora da ZIM? O comportamento ele é o mesmo, só que lá na área de comportamento direcional, eu tenho um princípio que é muito importante. Se é na compra, que é a de cima, nossos zigue-zagues têm grande chance, 90 e poucos por cento de chance, de romper o topo. E se é embaixo, ele tem mais de 90% de chance também de romper um fundo. Então, esse é o poder de uma área direcional. Os topos e os fundos serão testados com muita força e velocidade, porque essas regiões são regiões de velocidade. E dentro dessa área dessa negociação de volume, nós temos uma velocidade menor, nós temos uma previsibilidade de rompimentos e topos menor, ó, e uma falha em indicadores de validação como o delta, eles vão falhar um pouquinho mais dentro dessa região. uhum. Então, prioritariamente, né, se nós formos operar, operamos zigue-zagues para cima, nossa, é quase um M aqui, né? Jesus Cristo. Vamos desenhar tudo de novo, não tudo, mas não, se formos operar, vamos esperar zigue-zagues para cima, né? Então, a probabilidade de romper esse topo nessa área é gigante e o delta vai ter rompido antes. E aqui nessa área de E baixo, O Delta também fazendo não é tão um vamos chegar no delta Czinho daqui a assim. pouquinho. Vamos só olhar o É, movimento agora, tá, tá bem? perfeito, perfeito.
E depois a gente vai chegar no delta, que o delta é a última ferramenta de validação, tá Uhum, bom? uhum, Então, uhum, ó, eu vou ter esse comportamento que eu vou ter que esperar. Então, se em cima eu tenho o quê? Uma grande probabilidade de, né, romper topos, se eu operar na compra, na parte de cima, eu vou ter uma probabilidade gigantesca de ter gains, tá? Mais de 90%. Se for bem aplicadinho, mais de 96%. Mas vamos lá, né? Vamos considerar os 90, então de cada 10 eu posso errar uma e acertar as outras 9. Então, né, é uma região preferencial à operação. E lá embaixo, o mesmo princípio, os topos serão uhum, rompidos. Bom, então tem duas formas que eu criei ali, né, para operar essas duas regiões boas ali, né? Bom, como assim as duas regiões boas, Ciro? Aqui, por exemplo, né, eu falei que você tinha dois tipos de robôs, né? Ó, que bacana. Você tinha um que você recebeu, você está, né, conhecendo ele, que é o robô médias escalas. Então, é ATR médias escalas. Que quer dizer o quê? Ele está relacionando fractais de médias entre três escalas gráficas. Esse que você está vendo aqui, que é o gráfico hipermapa, depois um gráfico intermediário e o último gráfico operacional. Por que três escalas? Porque você vai estar reduzindo extremamente o seu aporte de risco na entrada da operação. Né? Um gráfico pequeno tem um valor de ticks menor para formação de barra e de topo, né, de barra, onde você vai ser, né, onde essa contabilização de topos e fundos formados perto de médias vão gerar uma reação de entrada de ordem pelo usando o ATR. Bom, então, Cicero, né, eu estou operando dentro desse gráfico de 12 aqui, dentro desse gráfico de 12 que você está olhando aqui. Bom, então, esse robô foi feito para operar onde? Foi feito para zigue-zagues, porque os retornos, como esse aqui, ó, né, ó, são os fundos mais baixos, mais altos, por exemplo, né? Eles estarão voltando aonde? Numa média móvel. Então, vai estar passando uma média móvel aqui, ó. Uma média móvel aqui, e ele bate numa média móvel e volta a subir. Tá bem? Bom, uhum, beleza, Cicero. Então, esse robô que eu passei para você, ele não é para operar rompimentos, né? Aqui, por exemplo. Não, ele é para operar a partir daqui, ó. Não, ele vai sempre operar a partir daqui. Então, por exemplo, se o movimento continuasse, ele voltasse aqui, ó, o preço voltou aqui nesse topo. Não é bem no topo, mas ele voltou aqui e tinha de novo uma média aqui, né? Tinha de novo uma média. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai responder isso aqui para cima. Como são movimentos direcionais, existe grande chance dele cortar esse topo. Então, o meu stop estaria realmente sendo posicionado muito próximo dessa região de retorno à média numa escala de leitura de médias, o 6 do 12 do 246 daqui a pouquinho eu falo sobre isso, e nessa região eu posso operar com esse robô. Então, esse robô, ele é um robô de zigue-zagues de retorno à média, bem? É o robô ATR médias escala. Ele só pode ser utilizado de forma boa, então, ó, nos retornos, nas correções. uhum, Legal, senhor. Então, por exemplo, quando o gráfico vem aqui nessa situação aqui, ó, né, ele rompe uma área de resistência ao mesmo tempo uma pre-blocation, serão esse robô de médias, nessas corridas retilíneas, ele não vai conseguir entrar, não vai conseguir entrar. Tem que ter uma correção para ele poder entrar. Tem que ter uhum, uma correção para ele poder entrar. Então, é ideal que você opere ele, ligue ele em correções, né? Ele não vai ser o robô para operar essas arrancadas. O robô de arrancadas é o robô o quê? É o robô de zigue-zague pós-rompimento. Ó, esse aqui é o robô de retorno à média, até a escala. O robô de zigue-zague pós-rompimento ele é utilizado nessas situações aqui, ó. Ó, aqui, ó. Então, daqui para cima, ó. uhum, Daqui para cima. Ah, Ciro, ele pode é, ser utilizado aqui embaixo também, né, no retorno da média, é mais difícil para ele, porque você vai estar impreciso. Então, foi criado um robô diferente que vai ler médias, uma distância de 5 em relação a todas as médias que nós temos ali, e vai enviar uma ordem para proximidade, porque você está retornando a média,
né? Quando retornar numa média, num gráfico, né, intermediário, que vai ser o quê? Uma barra a duas barras do gráfico, né, é, grandão, o hipermapa, ele vai gerar uma entrada para a gente. Beleza, então ele foi criado para que para pegar pivôs que retornem à média, eles acontecem com grande quantidade de situações durante o dia, né, durante a semana e o mês. E ele lê, então, essa distância de média. Então, tem que ter um rompimento, um retorno à média para que ele volte. Ó, um rompimento e um retorno à média. E aquele outro robô que você vai me apresentar depois na frente, sei lá o que, o ATR-23. Ele é um pivô que você liga quando ele estiver rompendo uma área. Região de E preço, aí, no caso. isso de preço, como ali, ó, uma área de trade location, um topo, né, ó, um topo no gráfico grandão, né, ó, É, e eu tô nesse mais, a gráfico minha cabeça está grandão, mais, ainda está condicionado a essa opera, a tentar encontrar essa operação de rompimento, quando fala, a trade location. Então, eu sempre fico procurando assim, agora rompeu a trade location, e agora? Mas eu acho que eu não estava tão condicionado a essa questão da média. Lembra que eu falei para o senhor nas outras sim. vezes que parecia que eu ainda estava demorando para entender a questão da média, e do retorno à média. Não tem problema. Então, ó, agora estou te apresentando. Ó. Então, Uhum. quando eu for, né, eu tiver um rompimento, beleza, esse rompimento eu vou usar o quê? Zigue-zagues ascendentes, zigue-zagues ascendentes. Eles podem estar próximo da média? Podem, do delta, ó, do delta principalmente, né? Mas eles não vão ter uma correlação de localização de médias, né, de retorno de pivôs. Ele rompeu, vai ser um recuo rápido dentro de um gráfico pequeno, né? Vai ser um zigue-zague, mas lá no gráfico grandão, às vezes é o quê? É um recuo dentro da barra. Então, não precisa voltar à média, né? Então, um recuo dentro da barra. Beleza, então às vezes eu nem sinto isso. Nem no gráfico pequeno, não, desculpa, no pequeno, no gráfico intermediário, eu vou sentir esse cara. Então, ele é um cara onde a validação é obrigatória sendo usada o delta. O delta tem que romper antes dessa região aqui, ó, de rompimento. Não é romper antes uma barra, né? Tem que ser várias barras. Então, ele vai romper com muita excedência. Aí eu vou falar para vocês ali, ó. O delta rompeu, atenção vendas. O delta rompeu, atenção compras. E, sei lá, né, daqui a pouquinho você vai ter esse robô também. Eu acho que é hoje já te mando ele. Você vai ter essa possibilidade. Então, falar assim: poxa, eu vou ter que ligar o robô de zigue-zague. Então, são duas estratégias que você passa de manhã para mim ali. Na leitura do cenário que ele coloca, ele manda lá depois dois quadrinhos, né? Que é a meta é uma operação. Desculpa, que existem duas estratégias. Uma é zigue-zague, pós-rompimento, e a outra, o que? Retorno à média 54. Então, ó, Perfeito. quando eu falo duas estratégias, a primeira é essa: rompeu nos gráficos pequenos, vai ter um zigue-zague pós-rompimento, Uhum. né? E esse, ele vai entrar automaticamente no zigue-zague e vai fazer cinco barras ali e acabar o jogo dele. Então, ele é usado para o quê? Para movimentos de rompimento em gráficos grandes, no pequeno, você vai esperar um recuozinho pequeno, vai ligar o robô e vai entrar. Beleza. Então, E você isso precisa de gráfico em intermediário. relação a trade location e topos e fundos anteriores, né? Rompimento de Sim, topos e sim, fundos. porque você vai estar utilizando ele em áreas direcionais, que a Sim. probabilidade sua Uhum. de ganhar é maior. Então, onde seus rompimentos em áreas direcionais? No cruzamento da área direcional, né? E nos zigue-zagues ascendentes, tá bem? Então, ele vai estar rompendo, ó, por exemplo, aqui, ó, né, ó, é um rompimento, tá? É um rompimento, então eu posso usar Sim. ele daqui para cima, tá bem? E o outro eu vou usar embaixo, que é a que você está Uhum. usando. Então, por exemplo, aqui ó, não foi um pivô praticamente, né? Então, eu poderia deixar ligado o quê? Um robô de zigue-zague, né, normal, que dá um zigue-zague para cima e vai entrar. Por quê? Porque está tudo rompido, ele fez uma correção dentro da barra e rompeu o topo novamente. Então, eu tenho que ver se aqui vai ter uns zigue-zagues ascendentes. E esse Não. robô, né, de topo e fundo, ele facilita isso pra gente. Por quê? Porque esse robô de ATR 2 e 3, que depois eu vou te mandar ele para você guardar ele, ele vai ter o que de legal, serão?
ele vai contar isso aqui, ó. Ele vai contar esse topo e fundo. Então, se olhar, ó, eu tive o quê aqui? Vou limpar a tela, tá bem? E vou focar no desenvolvimento do quê? Desse movimento, ó. Ele tem um fundo aqui e um topo aqui. Aí ele tem um fundo maior. Aí ele teve um rompimento forte. Aí teve um fundo maior de novo. Então, a Uhum. probabilidade de romper esse topo é enorme. Tá bem? Então, ó, eu posso operar ele a partir daqui, ó. Também o robô de topos e fundos, né? Que é um zigue-zague. Mas como você pode operar aí dentro, que se o delta tiver rompido antes de chegar aqui nessa linha? Uhum. Então, tá rompido o top delta? Tá, beleza. Então eu vou lá e olho no gráfico 6, 6, 12 se tá rompido, ou desculpa, no gráfico 12, 12, 24 e vejo lá, né, como eu mando pra vocês de manhã, o delta já rompeu? Ah, já rompeu. Se o delta já rompeu, cara, vai ser uma maravilha para poder entrar. Vamos ver se ele entrou. Ó, quando eu vou para o delta para validar um rompimento, que ele roubou ou aquela estratégia zigue-zague, eu venho para o outro aqui, ó. Eu vim para esse cara que tem os indicadores aqui, olha ele aqui, né? Ó. E aí eu vi que ele foi rompendo a vida, né? Ó, já estava rompido, né? Ó. Então tem uma aqui em cima, ó, ele rompe. Ó, e tem aqui, ó, que era uma outra resistência. Vamos ver se eu consigo pegar de onde ela é. Ah, tô com menos dias hoje, mas é esse topo aqui, ó. Ó, essa aqui é importante, então eu vou colocar ela um pouco mais pra frente aqui, ó. Opa, oi, oi. Aqui, ó. Aqui. Então, ó, eu posso falar assim, ó, vou operar a partir desse momento, eu posso operar a partir desse momento de rompimento, ó, tudo rompido. Então, eu ponho uma linha de preço aqui, ó, daqui minha linha de preço, estender ela, beleza. Bom, então, quando ele chegar próximo dessa linha de preço, tem uma trade location aqui em cima, você lembra disso? Sim. Ó, então tem que olhar se ele aqui, ó, já tá rompido. Bom, já estava rompido já. Aqui principalmente já estava rompido já. Se a trade location um pouquinho acima, que é aqui, ó, vamos marcar essa ó, 14,0655. 14,0655. Aqui, ó, 14,0506 por aqui, ó. Então, para cá, ó, aqui, ó, essas resistências ali já estavam rompidas, né? Somente a trade location aqui. Então, eu poderia, então, ligar um robô ATR ali, pequeno, né? Um robô de zigue-zague e ver se ele pegaria uma ordem. Só que essa operação de zigue-zague é uma operação, lembra? Ela tem uma probabilidade de acontecer, em termos de dar gain, menor do que a outra. Então, vamos buscar aqui esse cara aqui. Ó, é o petróleo, vou A colocar ele probabilidade de erro é aqui. maior, né? É maior. Eu tenho que ter isso na minha cabeça, senão, lembra, eu vou meter o pau na estratégia, mas ver, olha, o risco dela é esse, né? O que eu tô vendo aqui, aqui, o top. Vamos lá, né? Ó, então eu vou buscar o rompimento lá embaixo, ó. Tô descendo para você ver, ó, acompanhando. Esse aqui é o gráfico 12, né? E esse é o operacional. E esse aqui é de baixo aqui, é o 12. Então, vamos lá, ó. Já comecei a ver aqui, né? Ó, aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui, ó. Eu tive um zigue-zague, não é? Ó. Fundo, topo, fundo mais alto. Você tá olhando aqui esse lado? Sim. Veio, beleza, tranquilo. Então, a partir do momento que ele vai poder entrar, serão. Bom, né, ó, se tá rompido antes e foi aqui, ó, talvez você não pegue esse cara aqui. Mas um zigue-zague ascendente, ó, tá com fundo verde, tá com fundo ascendente, então ele entra aqui, ó. Ou ele vai entrar aqui ou aqui. Como assim, Ciro? É, porque ele tem uma situação ali, colocada nele, que ele vai entrar no T2 ou no T3, tá Uhum. bem? Então, ó, aqui é T1, ó, aqui é T2, aqui é T3. Se ele deixar ele Perfeito. ligado, ele Uhum. vai entrar aqui. Ou ele entra aqui, ou ele entra aqui. Tá bem? E ele vai ler tudo isso aqui já. O que ele vai ler? Ele vai ver que o topo anterior foi rompido, que o fundo anterior está mais baixo, sabe? Ele vai ver tudo isso daí, vai mandar uma ordem ali, oco, no ATR, a mercado, porque foram movimentos mais rápidos. Tá Qual que bem? é a Ó, porcentagem de acerto desse? Tem uma média? é, bem utilizado, chega a 74 a 76%. Uhum. É bem utilizado. O conceito do pivô protegido não tem mais, Cícero?
Ele foi englobado nesse cara aí, mas o que É. acontece? O mercado mudou um pouquinho, ele tá mais difícil de encontrar. Uhum. Tá bem? Então, para você não ficar muito inativo, né? Guerra, né? Sim. Inflação alta pelo mundo. Então, ele está, né? O Trump falando lá no o que ele vai fazer lá para as redes sociais se cobrando, então, e operando junto com a família, sei lá, também É. tem insider Dando uma trader, manipulada, né? então fica muito complicado e não dá tempo de se formar, né? Sim. Ele, explode Era a e vai bala de embora. prata, né? Então, mas a bola de prata continua, né? Ele Sim. só não vem na forma de people protegido. Como o mercado está mais volátil e mais reativo, ou seja, acontece alguma coisa, ele pega rapidez e faz movimentos muito fortes, né? Então, ele praticamente foi incorporado, né, hoje em dia, por esses movimentos zigue-zagues automatizados que nós fizemos, tá bem? Esse Que robô, né? lembra? Esses dois robôs. Esse robô, eu tô falando agora do pivô posição primeiro, o zigue-zague. Lembra? Rompeu. Eu busco um zigue-zague que eu tenho chance de dar certo. Lembra? Vou falar isso aí agora, tá bom? Certo. Depois eu volto ao retorno à média. Então, Uhum. ó, rompeu. Se eu ligar, rompeu aonde? Ó, vou colocar aqui, ó, na linha, rompeu aqui, ó. Bem, ó, rompeu aqui. Bom, se ele rompeu aqui, se eu vou até colocar uma seta para a gente ficar bem, né? Saber bem ali, ó. Rompeu aqui, ó. O que eu faço depois? Eu ligo o pivô pós-rompimento. Como assim pivô pós-rompimento? O zigue-zague, ó. Vou ligar o robô e ele entra aqui, ó. Ah, caraca, será? Ele vai ler o de baixo, assim, ó. Ele tá com um fundo menor, ele tá com o topo maior, ele rompeu, porque ele fez um novo topo, ele vai ler aqui que com o topo 3, topo 4, topo alguma coisa, ele vai ler aqui, vai ter um Tzinho e um número, tá desabilitado no meu, mas depois eu explico como é que a gente habilita ele. Uhum. E aqui ele vai ler um fundo, né? Então, aonde eu habilito esse cara? Você habilita esse cara aqui, ó. Você vem aqui, ó, nessa linha, você põe aqui, ó, tá vendo, ó? Sim. Você habilita esses caras aqui, que são os topos, ele vai plotar, ó, T1, T2, T3, F1, F2, F3. Tá bem? Entendeu Eu ali? lembro. Não, eu lembro dessa. Então, aí você Eu clica tinha acho que ali, na ele primeira vai aula. Uhum. ele vai colocar os valorzinhos para você. Só que não precisa, Uhum. porque ele vai entrar aqui, né? Mas se você quiser ver com ter um conforto visual, vai olhar. Então, ó, se em movimentos em regiões direcionais, né, e deltas já rompidos, eu tenho que operar zigue-zague, aquele robô é o robô de zigue-zague. Mas alguns rompimentos, e são os melhores, eles coincidem com o que, Cicero? Com pivô pós-rompimento. Bem, ó, então vou fazer aqui, ó. Pivô pós-rompimento, que é um zigue-zague, ao mesmo tempo que ele faz o quê? Um retorno a 54. Tá vendo aqui? Uhum. Bom, quando acontece isso, é isso que nós buscamos, em vez de ligar o robô de ATR, nós ligamos o robô de zigue-zague, desculpa, o robô de M54. Por que será? Porque o robô de M54 não são mais precisos, não mandam mais, não dão mais gain? Sim. Então, é por isso que nós usamos ele nessa situação. Você entendeu? Uhum. Ah, mas Ciro, se ligasse o outro, pô, aqui de baixo ele tava entrando já. Aqui de baixo ele tava entrando. Então, eu digo assim, ó, que os melhores pivôs pós-rompimento são aqueles que coincidem com o retorno à média 54. Você ouviu isso? Ou seja, quando as duas operações estiverem juntas, Cicero, é um amém, é igual o amém, interessa a língua, o cara vai entender. É isso aí. Né? Ele pode falar com um sotaque diferente, mas quando alguém fala um amém, todo mundo percebe que é essa palavra. Né? Então, está juntando as regiões e a situação de maior probabilidade, isso. Então, os nossos alunos avançados, que estão perto de vocês, estão buscando essa sinergia aí, ó. Teve um rompimento antes, está tendo um retorno do rompimento, que é um zigue-zague no gráfico pequeno, e ele fala, cara, se esse zigue-zague de retorno for igual a M54, serão as duas operações que o Ciro fala, duas estratégias que o Ciro fala de manhã, assim, estratégia de zigue-zague, mais a estratégia de M54. Uhum. Então, peraí, eu vou ligar qual robô? Pode ligar os dois se quiser, mas se você ligar o M54, ele já tem uma perspectiva de dar mais gain.
Ah, o risco retorno é melhor. O risco retorno é melhor. E é isso que a gente prefere ligar, porque vai estar validando o quê? Eu posso validar com o quê? Com o gráfico intermediário. Ele tem uma outra escala de leitura que dá o quê? Essa precisão maior para ele. Está lendo um gráfico intermediário. Por isso que ele tem 90 e poucos por cento de, o quê? De assertividade, e o outro não, porque ele não está lendo outro gráfico intermediário. Você entendeu isso? Entendi. E é por isso que a gente fala o quê? Cara, como eu tenho mais graus de, né, de leitura ou de certezas, eu vou buscar aquilo que for melhor para mim. Vou trabalhar com o quê? Como somos gestores de risco, vou buscar o que é melhor de risco-retorno para mim. E todo mundo, então, tem aquela vontade absurda de operar o quê? O M54. Às vezes, ó, não vai ser o, né, ó, ele vai estar operando o quê? Um zigue-zague na operacional. Só que ele juntou, ele tá fazendo que nem eu faço, cara, mas se for zigue-zague, eu vou operar o quê? Como eu voltar no número 54, que eu tenho mais uma escala de blindagem, que é um gráfico intermediário. Vamos buscar um gráfico intermediário, para ver como ele seria ali. Gráfico intermediário. Onde eu tenho um gráfico intermediário. Aí, aí eu vou usar esse daqui, mas é a mesma coisa. Bem, ó, vamos buscar um gráfico intermediário. Qual que é esse aqui? Não, não é esse aqui. Deixa eu buscar um gráfico intermediário rapidinho aqui e já Uhum. mostro para você. E a gente anda. Vou ter que criar um desse daqui rapidinho. Eu crio. Meu PC é um negócio absurdamente forte. Já carregou já. Imagino. Ele é pesado. O bicho é sem noção. Tem memória para dar com pau. Deixa ele só calcular o resto aqui, ó. Já carregou. Olha que bacana. Ó, esse aqui é o gráfico intermediário, tá vendo? É o 6,6, ó, tá bom? Ele, Uhum. então, que é a escala que o gráfico de rompimento não tem, o gráfico de Zag não tem. Não, vou até buscar ali, ó, onde seria esse cara aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Zigue-zaguezinho? Sim. Ó, que bacana, ó. Ele fez o quê? Ele rompeu e voltou à média do delta. Ah, você me falou que tudo que é um retorno à média do delta tá blindado e validado pelo delta. Então a chance de eu levar um pau é pior, é menor. Então eu tenho o quê? A validação do primeiro, que é o quê? Já rompeu. Ó, o delta forte para cima, já rompeu. Beleza. Validou. Ó, então o delta validado. E eu tenho a purificação da validação do delta. Que é o quê? O retorno à média do delta são os movimentos mais poderosos. Tá aqui, ó. Ele bate numa 20. Se bate numa 20 no gráfico 6, 6, 12, é 54 no gráfico o quê? 2, 4, 6. Você ouviu? Ó, então tem umas Uhum. escalas, né? Para esse robô operar, tem que ser o quê? Tem que bater na média, tem que ter uma correção que bata na média de 20 no gráfico 6, 6, 12, para que ele entre com uma ordem no gráfico 2, 4, 6, próximo a M54. E as relações de proximidade são o quê? Já são pré-definidas. Então, eu não tenho que ler a distância, eu não tenho que ficar preocupado. Nossa, será que eu consigo medir isso? Não, estatisticamente, a Shannon levantou isso com o Machine Learner e fez o quê? Modelagem primeiro, né? Depois a gente viu o quê? Pô, cara, isso aqui 5 é o número, né, o número do ouro, né? Ele vai captar a maioria dos movimentos. Ele vem padrão como 10, que não vai fazer mal para ninguém, mas vai entrar muito mais, Uhum. né? Se a gente não sabe onde ligar. Mas quem sabe ligar não vai se preocupar com isso. O cara vai olhar e falar, eu sei qual é o movimento que eu estou operando. Não é só ligar o robô. Eu sei o que eu estou fazendo. O robô veio para que a minha ordem e a minha execução de risco-retorno fosse exata. E com Uhum. essa exatidão, o modelo de risco funciona de forma ideal. E modelos que funcionam com forma ideal, se eu fizer 100 operações, serão todas iguais, eu tendo a acertar mais de 90. E é isso que é bacana de usar um robô, né? E o robô, ordem para o envio de robô, já acontece há muito tempo, né? Muito tempo. Tem os mais desprotegidos por aí que falam que você tem que usar o robô porque 75% das ordens que estão no mercado são enviadas por robô. É claro, né? Todo é assim. Você está usando um home broker, você está usando uma É. plataforma. Caraca, né? Quando você clica no botão, você está automatizando alguma coisa.
A nossa tem o quê? Escalas, ó, escalas objetivas de comando. Então, são robôs nível 2 que a gente fala, porque ele tem o quê? E tem lá, né, as diretrizes de parâmetros operacionais. Também são só segunda escala. Tem escalas maiores, mas segunda escala operacional, porque ela depende da gente olhar e escolher o local que ela vai fazer as leituras que ela precisa para enviar uma ordem. Uhum. Beleza, Cicero. Então, como eu tenho um gráfico intermediário, esse robô ele passa a ter o quê? A ter uma escala a mais de codificação. E isso te dá um maior risco retorno em termos de tamanho de movimento, um maior número de operações certas, porque ele tem mais escalas de validação. E ele dá o quê? Ele dá alegria, né? Porque ele tem uma frequência muito grande de ocorrência. Mas eles vai depender muito o quê? Né? O delta interrompido. Mas o outro também. Então, ó, Uhum. se o outro também, e se ele, né, ó, o outro vai medir o quê? Rompimento, praticamente. Isso vai medir o quê? Ó, ele vai medir retornos a médias que são muito precisos e que o delta não está lendo se foi rompido. O primeiro lê o rompimento e esse que faz o resto da operação. Então, como ele tem, né, ó, como ele foi construído em cima do primeiro, ele é muito bacana. Ele vai andar mais. Eu vou esperar o quê? Rompimentos que voltem à média. Ó, que são os mais poderosos. São os mais poderosos. Tá bem? Bom, Uhum. beleza, Cicero. Eu tô pegando um pullback e os pullbacks mais legais são aqueles que voltam próximo da média do delta. É isso aí. É isso daí e acabou. Bom, beleza. Então, Cícero, a minha escolha durante o dia é fazer o quê? A sua escolha será sempre em qual região você vai operar e qual tipo de robô você quer operar. Então, hoje pela manhã, por exemplo, eu falei que o petróleo, o ES tinha rompido, mas faltava ele voltar perto da média. Desculpa, o ES, não é? E pior, ele tinha rompido para Das- dentro da. Isso, e aí os movimentos são mais imprecisos, não é? ele rompeu a trade location para entrar na ZIN novamente, não para Então, sair dela. assim, então, e quando ele está entrando na ZIN, lembra, todas aquelas preocupações que a gente tem estarão lá, né? O movimento é mais tóxico, né? Mais demorado e ele é mais impreciso em termos de tamanho de movimento. E nesse tamanho de movimento, que é a oscilação, né? Que o preço vai ter, é onde se encontra o nosso alvo. Então, pode chegar próximo e não pegar, né? Pode, às vezes, passar e dar a impressão que agora vai, né? E não vai. E eu tenho Ou não um. ter, ou o movimento que ele fizer no operacional não for suficiente para pegar todos os ticks. E, Ou, como entende? eu falo sempre, ó, como eu tenho uma escala secundária aqui, né, intermediária, que é o gráfico 6, 6, 12, no outro não tem. Então, no outro, se eu entrar, eu não tenho essa leitura secundária que vai me dar o quê? Um retorno à média do delta, por exemplo. Né, um pivô que volte à média, que eu valide no retorno também com a média do delta. E sendo assim, eu não sei a força precisa nesse momento, que dentro da zinha o delta também não é muito forte. Sim, Ó, que coisa engraçada. Então, a decisão, ó, ela vem para um campo de gestão de lógica ali, né? Ó, peraí, então, o que seria melhor eu fazer, então? Será deixar, já que está indo dazinho, chegar próximo da média, porque movimentos que chegam próximo da média do preço, na média do delta, de forma conjunta, são movimentos mais o quê? Mais assertivos. Então, ali, naquele rompimento, mesmo que andando dazinho, a única opção que eu teria, como eu falei no áudio, ó, você tem que esperar voltar numa média. Você viu como eu falei ali, ó, tudo bem, mas tem que esperar voltar numa média. Tá longe da média, né? A decisão sua sempre será essa. Se eu esperar voltar numa média, o grau de assertividade da minha operação será maior. Porque com retornos à média, coincides com retornos à média do delta. E esses são os melhores arrancadas que eu tenho. Como eu tenho um gráfico intermediário, lendo distância, e lendo intensidade de movimento, que é o intensity, eu tenho uma escala maior de validação. Oh! Então, ao invés de eu usar um pivô, um zigue-zague, que é pivô pós-rompimento, aquele robô de eu vou te passar agora já para você, eu posso usar o quê? Eu posso usar esse cara aqui, pô. Não, não é?
posso usar o quê? O robô de médias escala, porque ele tem mais processos de validação que vão aumentar a minha assertividade. Então, quando o pessoal entra no grupo VIP, o primeiro robô que eles vão ganhar vai ser esse daí. Depois que eles entendem, né, tem esse contato comigo, eles ganham o segundo robô. Deixa eu te mandar, ó. Só espera um pouquinho que eu tenho que ir lá no meu banco de dados também. Certo. A minha dúvida é. Vai fazendo aí enquanto eu vou buscando aqui, tá Aham. bom? A minha dúvida, na hora de analisar, na verdade, na hora de validar a minha operação, ligar ou não ligar o robô até então de média, né? É, s- eu tô tendo dificuldade para enxergar se já chegou na exaustão. Eu sei que o Intensity é para isso. Só Então, que. ó, você não vai precisar pensar nisso daqui a pouquinho. Eu vou voltar, Tá. já vou te passar o robô e aí a gente vai Hum, voltar nele, né, para eu te mostrar os momentos de utilização. Aí você vai ficar certo. mais purificado ali, tá bom? Hum, Só vou passar o robô, porque depois de 2 semanas, as pessoas ganham o outro robô também. legal. Que você vai ter esse conhecimento agora. Lembra, tem pessoas que só usam um robô, que é o pivô pós-rompimento, é o zigue-zague. E tá indo muito bem, por quê? Porque, cara, eu dominei esse servidor. Eu faço a validação do outro, mas eu gosto de usar ele, que ele vai entrar mais, tal, dá mais errado, mas não tem problema. É quando deu a Eu, uma hora hoje que o Delta, o ES ali no 1212 resolveu cair mais, aí ali eu pensei uhum, assim, poxa, era o movimento que eu queria, só que ele tá entrando no POC, entendeu? é Mas isso aí. aí, só que aí você fica naquela, bom, o Cícero falou que o dia seria longo, né? Uma e meia eu ainda fiquei É isso olhando, mesmo. mas aí eu pensei assim, não, ele tá para venda, mas ele tá dentro da ZIN e querendo encostar no POC, pelo menos o robô de média não vai pegar nada aí, eu acho. É Aí isso eu só aí. fiquei Né? olhando, aí eu só fiquei observando, porque a média ele rompeu e foi embora, né? É isso aí. A trade location também, mas para dentro, aí eu pensei, aí eu fico nessa dúvida, será que da exaustão do movimento, no caso, né? Mas Então vamos lá. vamos. Bom, então eu vou tirar esse cara para mim tempo, também eu vou tirar esse cara daqui agora, né, e vou lá para o gráfico pequeno. Te passei o robô para você, tá bom? Ah, E legal. vamos lá Legal. buscar a explicação, né, desse robô que nós vamos. Se você ganhou ele, está fazendo ele agora, como eu opero esse cara. Então eu vou limpar aqui meu gráfico, bem, e vamos lá. Bom, bom, beleza, Cicero. Então, ó, eu já tenho aqui uma ideia. Deixa eu trocar aqui. Isso aqui é o 6. Cadê o 6? Cadê você? É o 6, meu Deus. Sério. Vamos lá. Bom, a ideia então aqui, Cicero, é um gráfico, né? Então, eu tenho aqui um gráfico 12 12, que agora eu vou trocar esse gráfico 12 12, né? Já que eu estou operando médias, eu tenho que ter médias também. O 12 12. E o gráfico 12 12 que tem médias é esse cara que tem os indicadores. Ah, Sim. lá. Vai E é ser o esse micro, carinha né? aqui. Vai ser lá o micro sempre. Deixa eu fazer aqui. Sempre com indicadores é no micro, né? Sem os indicadores, mesmo, Sempre. mesmo que seja o hipermapa, aí vai ser o mini. Isso aí. Tá. Se tiver indicador, vai ser o micro. É isso aí. Uhum. Bom, não, estou com um gráfico aqui, né, do MCL no 12. Estou com outro gráfico do MCL aqui no 6. Eu estou pegando agora fractais, é um robô de fractais. Então, ter médias é importante e ter indicador vai te dar certeza que você está lendo as coisas certas. Então, vamos lá, né? Bom, vamos falar das médias primeiro. Estou operando médias, eu tenho que pegar, operar alinhamento das médias. Bem, ó, estão médias todas alinhadas, eu gosto de operar, né? Subindo, uma coisa que eu gosto de fazer. Uma outra coisa importante, né, é o que as médias representam. Então, eu vou trazer aqui nessa situação aqui, ó. Bem, então, depois a gente vai para frente e vai ler a situação do dia de hoje. Né? Só porque eu falei, que dia que é hoje aqui, peraí, dia 13, que dia é esse daqui?
É dia 13 horas 8. Ah, tá. Dia 14. Então, peraí. Deixa eu colocar dia 13. Colocar 4 dias aqui para eu conseguir ler com você aqui e a gente chegar nos mesmos pontos. Então, é o petróleo que está bem ruimzão, né? Mas dá para fazer uma leitura desse cara aqui. Aqui, chegamos, eu acho. Não, chegamos. Então, a ideia aqui, né? Se a gente está operando fractais, eu vou ter, né, gráfico, ó, né, com os indicadores, que isso aqui vai ser importante para mim. Tá, beleza, Cirão. Então, o que que você opera aqui, Cicero? Eu opero a seguinte situação aqui nesse cara. Quando der um fractal, que seria o quê? Fractais são operações usando vários tamanhos de gráfico. Então, análise de gráfica seria usando vários tempos gráficos, né? E aí tem a imprevisibilidade do tempo, porque o tempo tem uma quantidade de blá, 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 blá. Mas para a gente que opera quantitativo, ou seja, o fluxo dentro de, né, apresentações visuais, gráficas, deslocamento de preço, sem tempo, para a gente fica mais fácil de entender. Então, no gráfico grande, né, eu tenho movimentos, né, de zigue-zague, estão nos gráficos pequenos, ou médios, ou intermediário, que é a nossa visão principal aqui, ele vai ter, né, um desdobramento, então, uma arrancada para baixo, uma arrancada para cima, um zigue-zague com arrancada para cima, um zigue-zague com uma arrancada para baixo, ele vai deixar, né, um sinal semelhante nos gráficos, no gráfico intermediário, no gráfico de baixo. E o gráfico de baixo para a gente, que faz captura e fluxo, é dividir o grandão né, é um terço dele, é a metade dele, é uma escala dele. Então, se o nosso grandão é 12, 12 é 6, é, é simples, né? Se dividir por 3 vai dar o quê? Ah, vai dar, né? Vai dar um gráfico pequeno. E por 2 vai dar um gráfico menor. Então, eu divido por 2. Uhum. Então, 2 dividido por 12, 6. 6, 12. Então, 12, 12, 24 vai ser 6, 6, 12. Tá bom? Gerou um intermediário. Se eu dividir mais uma vez o gráfico intermediário, eu tenho um gráfico de baixo. Só que eu ajusto um pouquinho para um stop melhor. Vai gerar lá o 2, 4, 6 para a gente. Bom, beleza, Cícero, eu entendi isso daí. Bom, agora, que outra coisa que você olha para os gráficos? Alinhamento de média. No gráfico, isso é importante, tá bem? Você relê essa aula bastante nessa parte aqui e anota. Por quê? Ó, aqui no gráfico grandão, né, o ideal é que eu tenha todas as médias alinhadas. Aqui está alinhada para baixo, a maior, a intermediária e a menor. 144, 54 e 20. Beleza. Então, no gráfico 12 eu tenho essas médias, no gráfico 6 também as mesmas médias. As mesmas médias. Bem, Na ordem é, de venda que é do maior para o menor, né? é isso aí, sempre assim. Bom, beleza, Cicero. O que que eu tenho a mais do que isso? Eu tenho que colocar uma escala lá, né? No robô que você tem, ele não vai ler essa 144, ele vai ler só a 54 e a 20. Se cortou aqui, a partir daqui, então, eu posso ligar o meu robô. Ah, legal. E tem mais uma coisa, tem a cor do Intense fora. Eu só posso ligar com ele vermelho, né? Ó. Eu só posso ligar o robô com fundo vermelho no gráfico operacional, né? Que seria o fundo do gráfico 12, 12, 24. E eu só posso usar o quê? Proximidade média para usar isso. E tem, né, a história teórica e técnica dos fractais. Bom, uma média no gráfico 12, 12, 24 com valor 20, ó, vai ser correspondente, né, a uma média, ao retorno à média dos 54 no 6. Repete isso, Serão. Você vai se repetir sempre, simples. Nós dividimos de uma forma padronizada, com uma razão de divisão de 2, né? Para que essa relação né, de médias continue validada, né? Por isso que eu tive que tirar o tempo lá atrás, porque o tempo ele não tem nada a ver com relação de médias. Então, o pessoal na análise gráfica quebra por quê? Porque eles estão tentando padronizar
uma coisa que não é padronizada, que é o tempo. Eu não sei quantas variações de barra eu tenho em um minuto. Não é padronizado isso, né? Mas se eu fico no minuto e coloco isso no tamanho da média, esses dados estão descasados. O nosso não, né? É uma junção matemática quase que ideal, né? Foi tirado realmente de verificações matemáticas, né? Para dar lógica, não é intuitivo isso. Pode ser intuitivo depois de fazer várias vezes, mas é uma relação prática. M20 no gráfico de cima, e esse gráfico de cima eu posso colocar quanto eu quiser, mas o nosso é 12, 12, 24. E o de baixo é o intermediário, dividido por 2 é o 6, 6, 12. M20 no gráfico 12, 12, 24 é M54 no gráfico o quê? 6, 6, Sim. 12. Ah! Tá, Cicero, ó. Então, agora eu quero fazer uma relação. Qual relação? Ó, se do 12 para o 6 funciona assim, como seria do 6 para o operacional, que é o 246, por exemplo? M20 no 6, 6, 12 vai ser o quê? M54 no 2, 4, 6 ou 3, 3, 6. Ah, legal. Beleza. Ótimo, ótimo, Serão. Ótimo. Então eu vou buscar isso agora, vai ver se dá certo. Bom, vamos buscar isso então, ó. Tem uma bem bacana aqui, ó. Porque o preço rompeu, o dólar tá rompido, né? Ó, tá vendo aqui no 6? Então eu posso olhar os rompimentos tanto aqui como aqui. Tá rompido? Tá rompido. Ah, então vamos lá. Médias alinhadas, delta rompido. Eu preciso de um retorno à média 20 do gráfico 6,6 para dar 54 no gráfico operacional. Né? Então vamos buscar um gráfico operacional. Vou colocar esse cara um pouquinho mais para cá. Aí, ó. Um pouquinho mais para cá. Vou colocar ele no one top também. E vou buscar um operacional aqui 246 dessa região ali. Então, vou colocar ele O aqui, ó. operacional, tipo, foge um pouco do padrão de diminuindo cada vez por dois, né? Porque, Não, não foge do padrão. Eu coloquei 246 para melhorar o risco. Você ah, pode tá. aplicar a mesma coisa no 336, tá bem? Não, é porque eu deu um bug ali no gráfico operacional, e aí eu fechei e abri de novo, né, para ele remontar de novo sem o bug, e eu acabei colocando 224. E aí, Não, aí você muda muito a escala. sim, e aí esses dias, acho que foi na sexta-feira, eu olhei ali o Data Series e aí eu fiquei assim, mas sabe quando você bate uma estranheza? Não era isso. E É isso aí aí. eu fiquei com isso na cabeça. Aí hoje o senhor confirmou que era o 226, 246 no caso, né? Que era o que eu Isso já estava aí. imaginando. Isso aí. Uhum. Ó, então vamos lá, ó. Então, ó, vamos lá, então vamos buscar. Então, quando ele bater lá a minha. Aqui tá duas marcações aqui também, ó. Então vai ficar meio estranho no comecinho aqui, ó. É que eu tenho dois algos aqui, tá bem? Mas ó, vamos lá, ó. Aqui ele bateu na 20, não foi? Ó, aonde será? Aqui, ó. Ó, aqui foi uma No médio, 20. né? Isso, tá bem, ó. Aqui tá caindo, nós já vimos, ó. Foi um rompimento, né, ó. E tá tudo rompido, tá caindo. Ótimo. Uhum. Fundo vermelho, médias alinhadas para baixo. Beleza, Ciro. Então, ó, delta rompido, fundo vermelho, médias alinhadas para baixo. Fechado. Bom, olho então o intermediário para dar mais certeira de entrada, porque essa estratégia ela tem mais assertividade. Por isso, eu tenho um gráfico intermediário que eu estou lendo ali. E é por isso que ela é melhor do que a anterior. Aquela de pivô pós-rompimento que você usa ali, ó. Por isso que ela está tão sendo tanto usada por todos os traders nossos. Eles adoraram isso aqui. É, caraca, se ela tem um intermediário, meu, realmente vai dar 90 e poucos por cento. Como nós somos gestores de risco, nós procuramos a melhor oportunidade possível, né? Então, beleza. Quando voltar na 20, ó, vai gerar o quê?
vai gerar as minhas entradas, né? Aonde? No gráfico pequeno. Então eu tenho duas cores aqui, não se preocupe que eu tô com dois, ó, dois ings, tá? É porque eu tô com dois algos aqui, tá bem? Então, ó, o que que o algo tá marcando para você aqui, ó? Então eu vou sair daqui, ó, essa 20 aqui, ó. Ó, desculpa, essa aqui, essa operação é essa daqui, ó. Bem, ó, é essa daqui, ele entra aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Ó, ele marcou magenta aqui, ó. Ele entra aqui, tá bem? Toda vez que marca Magenta no operacional é porque ele bateu na 20 do intermediário. Não, Não. ele vai ser assim, ó. Ó, deixa eu buscar para você aqui, deixa eu deslocar, ó. Tá aqui o robô, tá vendo, ó? Aqui, ó. Vou chamar ele aqui, ó. Pum. Esse aqui, por exemplo, esse aqui, ó. Ó, esse aqui. Tô com dois, tá vendo? Que quer dizer o seguinte, ó, ele não é, ele vai marcar para você, ó, o robô, ele é melhor do que isso aqui. Isso aqui é a marcação física para você saber. O robô tem mais, o robô junta os dois. Esse aqui não. Ele só lê o gráfico que você colocar ele, tá bem? O robô que lê os dois, tá bom? Uhum. Esse aqui ele vai falar o seguinte, ó, é a mesma configuração do robô, só que é separado. Aqui é fragmentado. Quando eu coloco topos e fundos, que é o cenário leitura cenário, ele está lendo isso aí em cada gráfico. O robô, ele lê em dois, três gráficos, tá bem? Então, aqui eu tenho que colocar as mesmas configurações do robô, que é padrão. Distância da EMA é 5. Eu posso colocar a média 20 aqui. Posso colocar a média que eu quiser o valor aqui. Só que o nosso fractal funciona o quê? Eu quero olhar no gráfico pequeno para pegar 54. Então, está como 54 no gráfico pequeno. Você entendeu? Uhum. Então, aqui no gráfico pequeno, eu coloco 54. Que ele é um robô, ó, ele é um marcador. O nosso robô, ele é de leitura. Ele marca, ele não está marcando, o robô não está marcando para você, está lendo. Isso é um marcador para saber aonde o robô vai entrar, tá bem? Então, Uhum. depois, se estiver estudando, se estiver avaliando, você fala assim, ah, o robô tinha que entrar aqui. Você entendeu? Uhum. Então, ó, Eu vou conseguir 54 aqui, ó. identificar, né? Isso, porque o robô ele vai ver sozinho. Aqui tá pra gente aqui, pra gente saber que ele tinha que entrar aqui. Que às vezes ele não entra, ele tem que mandar a ordem, né? Aquelas coisas que eu falo sempre, né? Tem aluno que não gosta de usar o robô. Fazer o quê? Fala, não, você me ensinou a pinçar a ordem na mão. Eu vou lá e pinço a ordem na mão, porque tem que dar isso daí. Bateu na de 20, eu vi lá, cara, vai cair. É zigue-zague, delta rompido. Ficam bravos comigo ainda. Ficam, não, ok, não vou usar o robô, não preciso. Eu estou conseguindo fazer certinho. Fechou. Às vezes perco uma barra, mas eu estou entrando. Fechou. Tá bem, beleza. Não tem problema nenhum. Né, o robô foi feito para dar mais agilidade. É, Fazer eu o quê? acredito que eu não vou ser eu não vou ser um desses, eu vou usar o robô. Com certeza. Beleza, porque lembra, a gente está sempre naquela situação, né? O que é importante não é o uso ou não do robô. Eu falo, o que é importante é manter as características operacionais intactas, Uhum. porque é isso que nos Uhum. leva a ter uma assertividade grande. É o Não, conceito não tem adianta que ser nada o o cara falar mesmo. assim, não vou usar robô, mas aí quando o cara for operar e operar nas piores condições, não adianta, você tem que ser obrigado a usar o robô. Não é? É, e tem que ter Mas tem, você tem que ter a agilidade que o robô tem, senão não adianta. entendeu? Tem atletas de trader que nem eu aqui, que tem teclados. Lembra que eu até apresentava meu teclado pessoal, não faz mais, né? Mas meu teclado tem 15 mapas. Né? É um teclado que não se produz mais, eu tenho dois deles. Eu tive Uhum. a chance de comprar os últimos dois que lançaram, até lembro uma vez que lançou na a última edição desse teclado em 2000, não, 2018, que Nossa, eles fizeram quase acho que 10 anos. 200, E aí a última ficou espalhada em algumas marketplaces. E aí em 2021 uma empresa faliu, cara, e estava vendendo esses teclados. E foi assim, cara, foi um aluno falar assim, professor, eu acabei de comprar o meu, tem mais dois lá. Aí, enquanto o pessoal falava que era muito caro, eu comprei os dois. Eu Enquanto eles estavam guardei. pensando, Falei, cara, vocês estão malucos, eu tenho um já, eu sei que é bom, eu zerei, comprei os dois e acabei com a festa lá. mas Que não é, ele. ele tem mais de 10 anos, o teclado ele não quebra, cara. Uhum. Sabe? Ele não quebra, tem 15 macros, é sensacional. Mas 15 vamos lá, ó. mapas, o quê? Macros, O 15 atalho para você teclas, acessar? isso, sim, Ah, 15.
Caramba. Eu posso colocar um monte de coisa. Então, eu posso colocar ordem de mercado, ordem ilimitada, subir o A stop, tecla é automatizada ali que é só apertar e ele já faz o que só você quer. apertar. Exatamente Nossa, que isso. bacana. Então, o pessoal usa para jogar, eu uso para fazer mercado. É E um hoje em teclado dia, o gamer. que chega mais perto disso tá com quantos mapas? Ah, eu acho que não chega a 10, cara. Acho que é 8 no máximo. Uhum. O mais caro ali que eu Então, vi uma cada vez que operação você coloca em um atalho, legal, uma é tecla. isso aí. É Uhum. isso aí. E é infinita a quantidade de teclas que eu posso colocar numa tecla só. Eu tenho 15 teclas. Muito bem distribuídas no teclado, então para mim é muito bom. Eu uso, né, eu estou usando 8, que não tem nem todas aqui, que sobra tecla. Sim, De tão bom que sim. ele é, cara. Pô, que Sabe? O bacana. É controle o de quê? som é separado. Hã? Logitech? É o Logitech? Não. Não, ele é de uma empresa, cara. A marca é X7 G800V. A Uhum. Artitec faliu o negócio. Putz, aquele ele é blindado. Valeu. Ele é animal, animal mesmo. O Davi tem também. Um dia o Davi que me recomendou. Ele disse, cara, eu vi um teclado que o pessoal do Black Rock lá da Europa usava. Falei, sério, meu? Ele falou X7 G800V. Aí eu falei, putz, eu vou comprar isso aí. Eu vi a foto dele na internet. Nossa, cara, eu vou comprar isso aí. Aí eu comprei lá na China. Da Aí hora. veio, falei, cara, peguei uma grana, demorou pra chegar, né? E aí eu falei, cara, 2016, 2015, sei lá, foi assim. Ah, então você põe a ordem da estratégia na tecla do teclado. Sim, sim. Legal, Todos os tipos delas. legal, legal. Então eu dou um clique aqui, por exemplo, G4. G4 para mim é break-even. G9 para mim, ó os números. G9, tecla G9, ele vai abaixar 3 barras o meu stop para venda e subir 3 barras para compra. Então, depois que entrou, andou bastante, ele está Automatiza com tudo G9. nas teclas. Pô, que É legal. isso aí, é isso aí. Porque aí eu tomo a decisão do que eu tô vendo. Uhum, uhum. É Muito mais sensacional, rápido, cara. né? Oi? Muito mais rápido, né? Muito mais certeiro. E eu ajusto a acessibilidade do toque também, para ficar bem ágil, 1 milissegundo, 0,1 milissegundo de reação. Uhum. Então aí você vai, né, brincando aí. Ou faz um robô, que quando você liga, faz o resto. Também Bacana, tem isso. muito bom. Tá bem? Então, ó, aqui, ó, olha só onde foi, ó. 20 no gráfico 6 é 54 no gráfico o quê? No gráfico No operacional. 246, era aqui, Menor. ó. Era aqui. E aí lembra, você tem 10 barras ali, né, ó. Então ele vai entrar aqui, né, se for uma hora limitada que eu configurei com você. Ó, 2 barras é 4, mais 2 barras é 8, mais 2 barras. Desculpa, entrou aqui. 2, 4, 6, 8, 10. Você sai aqui, ó. Comprido, né? E acabou, entrou, ou não é? Aí ele veio pra cá e fez isso daqui. Bom, ó, ele não deu média, tá vendo? Então ele não entra, ó. Ele não pintou de magenta, porque passou dos 5 ticks. Daí ele não vai entrar. Além da Aqui média, né? deu. Ele voltou muito, Aqui no caso. deu. Oi? Botou muito. Além da média, ele voltou muito, né? Passou o valor de 5. Então, ó, aqui ele marcou de magenta no gráfico 6, ó. Não, que é no meio aqui. É, Mas pro aqui, ó, tamanho do lembra? 6 ele entra Respeitou, nos... porque é a variação de 5. E aqui a variação de 5 foi muito para ele. Não é? Tem aluno que consegue entender, que não gosta de, não quer usar o robô, que ele fala, beleza, Cicero, né? Ele não quer, mas eu quero, enfia a ordem. Você entendeu? E dava uma E tem operação aluno que muito fala assim, boa, né? e tem aluno que falou o quê? Ah, Cicero, eu vou colocar 10. Tá bom. 10, 10 8. chique. E pega. 10 ticks, 10 o padrão é 10 ticks, só que né, ele vai operar mais, vai errar mais, mas ele fala, cara, eu vou controlar a entrada, então eu vou usar com um valor maior. E tem outros alunos, né, que seguem como eu faço também, ó. Eu coloco um outro robô de 54, de 144, de ATR, tá vendo? Tem um monte de robô. E aí eu sei que um não vai entrar, o outro vai, eu vou lá e ligo aquele robô que vai entrar, que não depende da leitura da distância. Sempre com o mesmo algoritmo, só alterando os parâmetros dele.
É, não, às vezes é um outro algoritmo. Eu tenho lá a média 54, tem média 144, tem média 20. Você pode não usar um robô que lê aqui, você pode usar você lê aqui e você liga o robô você. Tem, se quiser, manda um robô separado, que ele não tem a leitura dos indicadores. Uhum. Mas, como eu te falei, isso aí é hard já, porque Não, o cara aí não, tem que ter muita ele já sensibilidade. tá, Não, não, você ele tem que já ter tá no outro sensibilidade, nível. né? Exatamente. Tá outro nível. Então, Uhum. são os alunos mais próximos, que estão mais tempo comigo. Esses caras são meio nervosos. Eles estão muito acostumados. O treinamento deles, como eu te falei, depois de uma fase, a gente vai, né, falar de treinamento, o treinamento ele é muito específico. Uhum. Né? Então, vai te levar a ficar musculoso para operar, como eu falava nos cursos anteriores. O que nos leva longe é o treinamento que a gente faz, é o Sim. condicionamento pelo treinamento, né, de tudo, né? Que a galera faz o quê? A galera estuda, mas não treina bem. Não adianta, você tem que estudar, verificar os conceitos, mas você tem que verificar se está executando o conceito muito bem, entendendo ele muito bem, que são os treinamentos operacionais em cima de simulador, né, que eu Uhum. falava, lembra? Perguntavam para mim no curso lá, quanto tempo você faz o simulador da primeira estratégia? Eu falei, 827 horas. Eu Cara, lembro. que isso? Você 827 horas. Eu Não, não mas vou ter dúvida, eu vou treinar o suficiente para que quando eu feche os olhos, eu consiga enxergar o que a ordem sendo emitida, a leitura de todos os cenários, de todos os indicadores e todos o quê? Todos os gráficos que eu vejo. sim. Enquanto eu não conseguir fechar os olhos e ver isso acontecer para mim, é o desenho do gráfico que eu vou mandar a ordem, eu não parava de treinar. Eu falava, e treino até hoje, né? Treino é a única coisa que te faz ir longe. Olha o Cristiano Eu Ronaldo, comparo olha muito com os Tiger avião, Woods né, da Cícero? vida. Você É, não pilota igual. avião só com a teoria. Se você não tiver horas e horas de É, prática em simulador, tanto que a segurança da aviação é isso, tipo, em tudo, né? o cara no simulador, ele coloca todas as possíveis panes para o cara tentar corrigir, entendeu? Para quando É isso chegar na aí. hora, pode ser que o cara não use nunca e torce-se para que não precise usar, mas se Mas se precisa precisar, já está treinar. na cabeça É, dele, é. né? Tava vendo o Hamilton falando do treino dele, Uhum, quando ele ganhou o terceiro título mundial. Então, ele falou assim: o que que se melhorou lá? Assim, no treinamento, aumentei a quantidade de horas de treinamento no simulador. uhum. Ou Mas é seja, cara, ele quer. alta performance é Em isso. O tudo, em cara não tudo. ganha Quer ver? medalha olímpica se não, É, né? os caras perguntam assim: o que que o Cristiano Ronaldo come Não, para ter um corpo ali, daquele jeito? Mas ali é nunca, ó, brutal. ninguém Ali é pensa em muito fazer, ó, ele brutal. come muito bem, mas ele tem um treinamento físico dedicado. É, Ninguém é, é, fala é isso. sacrificial, né? Exatamente, mas o Né? desempenho, a grande vitória está em milésimos, está em centésimos, está em uma série a Exatamente. mais, um detalhe a mais. Esses detalhes a mais, ele vem da forma que você treina. Então, o que que eu falo para os meus, né, clientes? Ó, cara, você tem que ter, quando você entra para o treinamento, agora vamos para a parte do treinamento, que eu mostrei o método, você tem que fazer o quê? Você tem que treinar só aquilo. Tem cara que quando me manda lá ficha de treinamento dele, ele fez a média 54, ele fez rompimento, ele fez. Falei, cara, não é para fazer tudo, é para fazer uma coisa muito bem feita. Quando Uhum. eu estou treinando uma coisa, um robô, por exemplo, de na média 54, que tem uma escala de 6, 6, 12, que isso, eu quero dominar aquele cara. Tá, Então, desculpa, Cícero, cara, tá tudo aquilo falhando. Sua voz tá falhando um pouquinho. 12, voltou? Ah, Alô? agora acho que voltou. Vol- Tava falhando, Voltou? como se fosse uma Ah, tá. ligação. Agora Não, sim. beleza. Então, o que acontece? No meu treinar, eu tenho que olhar isso. Peraí, cara. Eu só posso fazer aquele procedimento que foi prescrito. Ó. No gráfico 6,6 tem que estar com delta rompido, tem que estar com médias alinhadas, tem que estar com coloração verde ou vermelha atrás do gráfico. No gráfico 6 tem que ser, né? Tem que estar rompido também e tem que voltar numa média No, 20. no, no 12, né? Agora no 6. Uhum. Isso, no 6, voltar. 12, no 12 tem que estar o quê? Com médias alinhadas a 54 e a 20, principalmente, se eu quero ser muito restritivo, eu também espero a 144 romper. Mas eu posso esperar a 54 e a 20 romper com o delta já rompido. Beleza.
E com fundo vermelho ou com fundo verde para operar. Fundo escuro não opera. Beleza. Né? Uhum. Aí você vai para o intermediário, com o gráfico 6612. Bom, já que é uma escala gráfica, eu tenho que esperar eu retornar na média de 20. Né? E o delta tem que estar rompido voltando próximo da média de 20. E aí eu faço o quê? Ele vai gerar automaticamente um sinal para mim, ó, de entrada no gráfico pequeno 246. As médias também estarão alinhadas e o fundo vai estar vermelho. E o delta já está aqui rompido. Então eu vou entrar, ele vai entrar. Ele não tem que ficar pensando se ele vai entrar certo ou não. O robô vai ler tudo isso aqui junto, ler esse cara próximo da média, ler aqui se tem tá próximo da média e vai tentar mandar uma ordem aqui. Eu tenho que gerenciar isso, cara. Eu tenho que acompanhar para saber os desdobramentos que podem acontecer. Aonde eu vou ficar olhando? Você vai ficar olhando o delta já rompido, se ele está continuando para baixo, se afastando da média. Você vai acompanhar o intente, se o intente está caindo. É pronto, né? E acompanhando e falar, cara, não posso mexer no stop, porque se eu mexer no stop, eu perco o modelo proposto na sistemática operacional. Que eu já ensinei Uhum. vocês, o mexe no stop, porque você vai atrapalhar a operação. No Jamais. modelo estatístico, ele vai dar isso para você, ou vai dar um stop ou vai dar um gain. E esses dados todos de execução devem ser tratados periodicamente. Quando? Todos os dias e no final de semana. Ó, todos os dias, você lembra o pessoal falando que eu trazia na sexta-feira para bater papo? Tinha gente que variava, de vez em quando tava, de vez em quando não tava. Mas Uhum. tinha lá o James Eduardo. o Eduardo, e mais um lá. Os caras estavam disputando quem ia em todas as semanas. Então o James O ganhou em Marcelo? continuidade, Não, setenta e era o Marcelo. nove semanas o James. O Uhum. Eduardo chegou a 72 semanas. Por quê? Porque trocou de fase, vocês não precisam mais ir lá dar É, resultado. Vai mostrar, mais mas de não precisa mais. quase um ano e meio seguido. É, exatamente isso. E eles faziam o quê? Treinamentos diários e verificação. Como eu falava, lembra? Todo final de dia eu tenho que ver o que foi feito certo, o que foi feito de errado, porque senão não melhora para outro dia. É Uhum. como você não pode deixar de fazer um procedimento, senão você vai correr risco dos seus clientes e a sua vida também não vou. Tá? Sim. Então, se eu dar trabalho é necessário, não é questão de dar trabalho ou não, o trabalho ele vai existir, né? E esse trabalho te leva à melhoria, de você fazer melhor alguma coisa. Então, a nossa função é fazer aquilo que fazemos cada vez melhor. Essa é a função nossa na vida, eu acho assim. É fazer sempre melhor um pouquinho. Por quê? Porque isso te traz, né, o domínio. E a gente precisa do domínio para ter a proficiência que gera resultados. E a satisfação também, né, Cícero? Eu tenho um É, pouco essa questão assim pô, como eu já falei, né? Você ter aquela satisfação de você treinar, repetir, treinar, e quando você vê o que você está alcançando, o resultado que tá alcançando, você fala assim, pô, eu sou bom nisso, entendeu? Não é, é não isso é- eu aí. não digo o resultado financeiro, eu digo assim, pô, eu olhei, meu olho, a minha percepção foi, eu calculei, eu acertei a operação porque eu já estou sensível a isso. Essa É isso sensação é aí. muito boa de você enxergar, pô, eu tô conseguindo alcançar a alta performance que eu queria, a sensibilidade É que eu isso aí. queria. É ver que o É treino está isso aí. funcionando. E tem as informações importantes, né? Porque a gente tem que se ver fazendo, ou seja, se avaliar fazendo. O que quer dizer isso, Ciro? Ó, eu fiz um processo operacional que é uma sessão operacional. Eu tenho que enxergar ali, né, as minhas falhas e as minhas virtudes. As falhas, a gente tem que só evitar que elas aconteçam. Eu tenho uma forma muito simples que eu falo, né, que eu desenvolvi para mim, que é o quê? Focar no certo. Uhum, Então, quando eu avalio, né, o que eu fiz, eu vou lá e eu olho e falo, bom, nessa situação, os parâmetros que eu preciso operar deram certo? Foram corretos? Sim. Aí eu avalio a operação. Não, eu nem olho a operação. Se os parâmetros que eu tinha que avaliar, eu avaliei errado, não interessa mais o resultado. O pessoal foca uhum, muito mais no resultado do que na perfeição de seguir o processo. Eu falo sempre isso. Eu não quero ter resultado quando eu avalio os meus resultados. Eu quero saber se eu estou fazendo certo, aquilo que eu propus a fazer. E esse é o detalhe da alta performance, qualquer coisa. O cara fala assim, não fica focado no resultado, você tem que focar no processo. É isso.
Focar no processo é você olhar e falar, cara, peraí, meu, antes de ter o resultado, eu tenho que saber se aquilo que eu estou executando está da forma correta. Porque se estiver da forma errada, eu achar que está certo, vai ficar variando os meus resultados. Eu não quero isso, eu quero o quê? Eu quero resultados confiáveis e padronizáveis. E vira um vício, né? Exatamente, você vai ficando um cara, para a maioria meio chato, mas para você, mais legal. Uhum, Tá bem? Então, ó, o treinamento seu é nesse ponto que a gente conversou aqui no final. Também você tem que treinar agora para saber como você é tratando isso. Se quando você liga o robô, essas questões de validação estão indo com você. Então, ó, deltas têm que estar rompidos, as metas têm que estar alinhadas, as colorações têm que estar de vermelho no venda, verde na compra. Não posso operar com fundo preto no meu gráfico operacional. sim. Eu tenho que operar com fundo vermelho. Então, os intensities têm que estar na venda se eu for vender. Os deltas têm que estar na venda se eu for vender. Ó, que bacana. O que que seria isso? Intensity abaixo da linha zero e delta abaixo da sua média no gráfico, né? Do seu gráfico hipermapa e voltando à média, o próximo de um retorno à média no gráfico intermediário. Todos já rompidos e Uhum, voltando à média. Se não estiver voltando à média, né, o robô não vai entrar. Então, os afoitos, né, foram retirados do jogo, que ele não pode operar com esse robô, não vai entrar. Ah, não está próximo da média, não vai entrar, meu. Então, ele aumentou o grau do quê? De confiança dos alunos que estavam querendo chegar no intermediário, né, que é o grupo VIP, fraternidade ali. Por quê? Porque ele evita que o cara pegue uma péssima operação, porque ele achou que estava próximo. Então a gente resolveu isso daí, cara. Então, peraí, meu. Né, eu tô mais avançado que vocês porque eu tenho mais coisas aqui no meu PC, né? Eu sou do ecossistema, então uhum, tenho outras ferramentas aqui atrás, né? Mas a ideia que eu queria os robôs que eu criei lá em 2008, 2012, ali, que eu criei um montão de robôs, são 13 estratégias, né? Usando um outro software que eu tenho atrás dentro da Ninja, chegassem ao C Sharp. Né? Isso aconteceu, ó. Você tem topos e fundos determináveis, tem robôs que lê médias, tem o topos e fundos que eu te mandei hoje, você vai namorar com ele só a semana que vem, também para saber como é que você é, então você vai pegar ele no final de semana. Tem esse conceito que eu te passei hoje, que você vai agora estudar esse cara. Você vai rever a aula, né? E você vai falar, cara, peraí, meu, já está configurado esse robô aqui. Então, nem a configuração eu vou precisar ver muito. Está configurado do jeito que você explicou para mim essa aula. Eu tenho que treinar para saber se eu consigo ligar ele na hora certa. A minha função de treinamento é sair de um estado, né, de atuação, de ligar e desligar ele, que é o estado inicial, que você tem que marcar como é que você está, o nível zero, que eu falava para a galera e seguir isso, né, e avaliar esse resultado e conversar comigo para saber se você está executando certo e te adicionar alguma coisa que você precisa. uhum. Você entendeu? Entendi. E aí, quando você fizer uma sequência de treinamento, então cada aluno, né, eu estipulava como dava duas opções para ele: número de operações ou horas treinadas. Fazia isso com todo Sim. mundo, falei igual a você. Ciro, eu quero horas treinadas, você tá maluco, eu não vou treinar 825, 27 horas, não tem problema você não precisa chegar nessa neura. Eu fui muito bom para mim, mas eu sei que o tempo hoje é uma coisa, né, que você tem que gerenciar muito bem. Né? Bom, então o que você pode fazer? O número de operações, né? E ver qual é a porcentagem que você está atingindo e, primeiro, se você está executando certo e depois você vai ver a porcentagem gerada quando você executa certo. Uhum, Então você pode colocar lá 10, de 20, 30. O que que eu falo para os iniciantes que estão entrando ali no grupo VIP? Você pega a semana passada e roda fazendo isso. Cada dia, na hora que você opera. Pronto. Não o dia inteiro, das 0 hora. Não. Que hora você opera? Eu opero das 9 ou das 8 até meio-dia, 1 hora. Então você vai pegar todo segunda, terça, quarta e quinta e sexta do semana passada, né? Ou fazer nessa semana aqui também, né? Vai acontecendo, você pode ir fazendo. E você vai olhar e vai lá fazer o simulador em cima disso, ver, cara, eu consigo ligar o robô, eu vai lá e faz o simulador desses dias. E aí você pega, no o final, chip, anota tudo. fazer Anota tudo. o Tira playback. uma foto da operação, como eu tiro foto?
clica o botão direito numa parte, né, sem nada no gráfico, e vai lá, ó, e dá um salvar imagem, Alt S. Faz a nomenclatura, como eu coloco para vocês, gráfico S121224. Aí vem e faz o mesmo no operacional. Pum, tuft, e guarda lá o gráfico operacional. Organiza isso para você olhar se, né, as fotos estão mostrando para você, depois que você analisa o que você fez, se você está entrando da forma correta e entendendo da forma correta, porque o resto você vai me ensinando, que é ter uma o que, leitura de cenário absurdamente madura, né, para que eu faça o quê? Eu tome as primeiras, as melhores decisões técnicas possíveis. Tá bem? Aham. A ordem de prioridade de ações, Cícero, bem especificamente, tipo assim, a ordem de ação para eu. Então, como eu falei, ó, Uhum. gráfico 12 É. 12. Tá Uhum. aqui, ó, gráfico 12 12. O que que eu tenho que ter deles serão? Alinhamento da média, ou seja, cruzamento de média, aonde eu tenha 54 em cima de 20 se eu estiver vendendo, Aham. 54 abaixo da 20 se eu estiver comprando. Certo. Coloração vermelha, vermelha, que eu usei o quê? O intense abaixo da linha zero. Bem, ó, Sempre a favor tudo do aqui hipermapa, né? sempre, estou operando em hipermapa com gráficos pequenos para ter um stop melhor. Uhum. Então, ó, intense para baixo da linha zero vai dar fundo vermelho, Certo. né? Pronto. Medas alinhadas, intense um fundo vermelho ou verde e delta já rompido. Ou seja, fazendo zigue-zagues ascendentes, zigue-zagues descendentes no delta. Já rompido. Beleza. Aí eu espero o quê? Rompendo uma região anterior importante. Ele vai. Eu passo as linhas para vocês lá no gráfico toda manhã. Tem que estar Uhum. rompido nas linhas do delta que eu passo de manhã. Sim. Tá bem? Então, já está lá passada e eu vou dizendo, ó, já rompeu, como eu falo sempre. Eu falo rompeu, vai para a operação, eu falo rompeu, mas dou uma consideração lá, ó, região é terrível, ó, o cara tomar a decisão dele, né? Se o cara que está lá treinou errado, né? O meu aluno hoje operou errado o petróleo quando eu falei do petróleo. Aí ele falou assim, nunca mais opero petróleo. Eu falei assim, não foi o petróleo que errou, foi você. É Você tem que exatamente. parar de colocar a culpa no ativo. O ativo tá certo, cara. Você foi lá operar o quê? Eu operei na mão, Cicero. Eu tava subindo muito rápido, taquei uma ordem, sem nada, no meio do nada, no meio do nada. Você esperava que isso desse certo, era o final do movimento, era o final do movimento. E aí depois ele fez o quê? Ele desceu e deu uma 54 lindona e andou pra caramba. Eu falei, tá vendo? Aprendeu. Uhum. Quebrou o quê? Quebrou o que ele tinha treinado. Você nem precisava ter feito essa operação, não precisava, tava bem pra caramba. Eu falei, por que que você fez? Ah, tem dia que eu me perco. Cara, sei lá, tava desconcentrado, sentei no PC, vi tua mensagem, vi lá o mercado subindo, fui lá e enfiei o pé. Falei assim, você teve a resposta que você teve, você perdeu o critério, ficou o quê? Ficou Deus dará. Operando Bom, rompimento, né? é, tá bem? Então eu tinha menos probabilidade, só esperar um pouquinho e dar uma 54. Então, né, peço Uhum. pela mão. Então, lá, 12 12, o que eu preciso ter? Médias alinhadas, para baixo ou para cima, assim, entre a 54 e a 20. Delta já rompido e Rompido. intense para vender vermelho para comprar verde, ou seja, acima da linha zero, abaixo da linha zero. Gráfico intermediário. O delta vai estar rompido, né? Ele vai estar fazendo zigue-zague, voltando à média de 20, ó. E ele vai dar uma entrada no gráfico pequeno, no gráfico 50, na média 54. Aqui, ó, eu tenho que só saber se o dela tá rompido, porque o robô vai ler o 6 e vai ler o quê? E vai ler parte do 12, parte do todo o 6 e todo o gráfico operacional. Quem não lê será o delta. A gente tem que saber se o delta está rompido. Ah, ele Pronto. não vê, ele não vê. Eu que tenho que olhar a média do delta. Você tem que olhar rompimento e média do delta. Por quê? Porque tem muito dado ali, é tick by tick, tem todo um programa de leitura de fluxo que se você colocar num robô vai travar tudo. Não tem Uhum. condição de Não ter consegue um processar, robô. né? Não dá. É muito rápido o mercado e a fórmula é muito grande. Certo. Tá bem? Uhum. Quem sabe um dia com computadores quânticos eu É, consiga fazer isso. Eu acho que eu consigo.
Assim que sair um comercial, eu vou ter um, eu vou colocar para funcionar. Essa, eu Aí quero não vai ver precisar essa. mais de mim. Aí não vai precisar mais de mim, porque eu vou ensinar o que eu faço no Delta, ele vai fazer o resto sozinho. Exatamente. Aí eu vou ter mais tempo para fazer o que eu gosto e viver com as pessoas que eu amo. Eu lembro que o senhor falava que lá no comecinho o senhor participou de algumas, não era bem competições, né? Mas tipo, que o senhor operava só com o Intensity. Era competições mesmo, era Era competição. campeonatos. É que eu treinava a desenvoltura de. Primeiro, eu media duas coisas ali: a eficiência contra outros sistemas, Uhum, né, e a minha eficiência em executar meu plano. Então, eu só entrava com Intensity, depois Intensity Delta, e médias Intensity Delta, depois sem média nenhuma, porque eu já estava bom de ler o Delta. uhum, E que eu, como ensinei para vocês, assim, não é nem colocar médias, só ler o Delta se não se dá bem, porque vai ser similar, né? Mas não tem problema, eu treinava e valendo. E é legal porque é assim que eu conheci os grandes fundos que patrocinam as grandes mesas, que é um campeonatos que eles faziam para descobrir novos talentos fora do mercado, que é onde tava, a galera tava ganhando dinheiro mesmo, que já tava vendendo curso naquele tempo. caramba. E aí descobriram muita gente legal. Bacana. A gente se conheceu depois também, entre os caras que estavam ganhando ali. A gente Uhum. percebeu que eram os mesmos para grandes concursos, né? É isso, André. E aquilo que eu tinha falado para o senhor, em relação a enxergar a exaustão do movimento. Tipo Não, assim, mas nessa fase, ó, Uhum, você vai se preocupar agora em fazer o primeiro pivô depois que rompe. Fechou? É fechou. uma operação por dia. Como você está falando de exaustão, você já está lá no último pivô. Ah, não é? Então você faça Sim, uma operação primeiro, como no iniciado do dia, tá bem? Você vai estar longe da exaustão. A exaustão vai ser depois que você entender onde você entra certinho, tá bom? tá Você bom. quer entrar assim para onde? Primeiro pivô. Uhum, E aí, como você vai querer fazer uma operação, falar, cara, lembra? É como se fosse um tiro de. Último tiro, última bala do revólver. Você não vai ter duas, né? Você tem que ser preciso desde o começo. Tem que estar sério e focado para a primeira operação ser a sua melhor. uhum. Primeiro pivô, pós-rompimento. Lembra? Eu te mostrei lá no petróleo, lembra? Rompendo para cima, e mostrei agora para você também, ó. E julgar esse com o robô de rompimento e o robô de Então, média eu faria o quê? Vamos separar. Eu usaria esse que eu te passei primeiro, que é da média. que eu expliquei para você hoje. Ah, de Depois você hoje, ficar um tá. tempo com ele, sabe? Dominei o cara. Se eu quero treinar esse outro cara para ver como que eu sou. Aí a gente marca a mentoria, eu vou lá e explico só ele para você separado. Hoje eu diferenciei os dois sem entender o que que era. Ah, Que eu tá. te mandei ele também. Eu Mas para ele tem continuo com a treinamento média específico. 54. E isso porque, por quê? Lembra, tem que ser uma decisão racional, porque ele anda mais, ele tem mais assertividade, é ou não é? Ele tem mais leituras intermediárias que o outro não tem. Na verdade, é o que a gente usava antes, né? De ter esse robô de É médios. melhor porque ele É, lê o que você não conseguia detectar com os olhos. sim. Não, eu digo, esse robô que o senhor passou hoje, ele é muito parecido com aquilo que a gente Ah, sim, usava sim, sim, sim. antigamente, tipo, que era É rompimento, isso aí, o isso. pivô Que tem uma protegido. assertividade menor, né? Quando o Aham, cara fica exato. muito bom no treinamento, ele sabe aonde fazer o rompimento. Ele fala É assim, cara, que não é, vou que é a errar. assertividade antiga, que era 75%. Mas a maioria que usa ele sem ter o treinamento certo vai chegar a 52, 53, isso que eu vejo. Aí é muito ruim. Como o risco-retorno é maior, ele vai acabar ganhando dinheiro. Uhum, Mas o cara bem treinado, no primeiro estágio dele, ele tem que atingir 64%. uhum. A planilha, tem uma planilha nova, Cícero? Eu te mando amanhã cedinho, que eu tenho que ir lá no meu arquivo, eu não sei onde tá Tá. bem? Uhum, Então, se eu conseguir hoje, eu te mando uma suja mesmo, e você usa ela em cima das suas, tá bem? tá bom. Uhum. Limpa ela, né, e vai preenchendo os dados ali. Mas eu tenho que ver certinho qual que foi a última. E
Senão eu pego no grupo lá, que eu mandei no grupo, te mando de manhã. Perfeito, sem problema. Muito boa a mentoria hoje. Eu gosto assim, às vezes eu preciso que pegue na mão e, e me mostre, ó, é Não, aqui. elas são assim nos Muito bom tempos mesmo. certinhos. Tem um programinha que eu uso aqui para você, que eu vou tem um caderninho também. Você lembra dos caderninhos? Eu vou anotando a evolução. Então, primeiro você relaxou, entendeu como funcionava toda a estrutura, né? Até da parte de comercial, a parte financeira, a parte de tributos, a parte da estratégia de telas, né? Os indicadores novos, o grupo se ambientando, os comandos que eu dei. Agora a gente já foi para a parte técnica, parte de indicadores e forma de treinamento também, que eu te passei um pouquinho hoje. A gente vai E evoluindo, tá bom? perfeito. E assim, né? Nem todo dia também vai dar uma operação, né? Como Exato, hoje. é. Hoje foi um dia É, que, às vezes, quando como aconteceu, eu tô deu no olhando só outro métrica, ativo. Deu no outro sim, ativo, deu no outro. né? Uhum, E bem mais tarde, quando fala que o dia vai ser longo, é isso. Ih, cara, vai ser longo. E quais geralmente são os dias longos? Segunda e sexta-feira. uhum. Que é a Quais os abertura melhores e dias? Terça, fechamento. quarta e quinta. Uhum. É onde o mercado já está mais maduro, né? Segunda. Tá mais legal, vai te dar É, mais operações, então a média sua é uma por dia. Se você fizer bem terça, quarta e quinta, que vão dar bem mais do que duas operações, você vai ter uma média alta durante a semana, mas sempre pensando em uma por vez, uma por dia no início, né, com essa cabeça, que é um passinho por vez, logo nós estaremos longe correndo. certeza. Não, eu estava explicando isso para o meu primo hoje, né? Essa questão, tipo, não operar é operar, não quer dizer que você não Sim, operou, você está analisando e você chegou na conclusão que não se criou tudo aquilo que não se formou o cenário que você está procurando. Então, a operação é não operar. E quando isso é não isso aí. acontece, você vai procurando outros ativos, tipo, eu expliquei isso para ele, você estuda um ativo e repete várias vezes, se acostuma com aquele ativo, com o horário e com aquela operação. É isso aí. Você pegou a sua operação, eu quero uma operação com alguns contratos por dia. Beleza, eu peguei de manhã. E o que que você vai fazer à tarde? Vai estudar outros ativos, vai simular Ou outros fazer outra robôs, coisa, ou outros robôs. rever, ou rever o que você fez, que a Uhum, melhoria contínua é sempre importante para uma análise, e pensar, né? Mas temos duas estruturas depois disso, que é ou aumentar o número de lotes, que é o número de contratos, né? Ou o número de contas, né? Ou os uhum, dois. sim, Então, são degraus que eles vão, não aliviar, mas eles vão justificar o processo para você. Não precisa ter pressa, porque você pode duplicar ou aumentar muito o nível de contratos. Lembra? Você vai ter ali de 6 a 10, dependendo da conta que você vai pegar. Se sai de um, vai poder chegar até 6 e pode chegar até, como eu te mostrei, 20 contas. uhum, Então, rapidamente, depois que dominou, o seu avanço ele é exponencial. Tem que ter foco no processo para que quando você for fazer, né, a parte industrial do que nós fazemos, que eu te expliquei lá, industrializar um processo operacional no mercado financeiro, você vai gerar um benefício gigantesco. sim. Que é por isso que nós usamos mesas proprietárias e fundos de risco. Exatamente. Eu falei isso para ele. Se você alcançou aquilo que você procurou, tipo, aquela operação, depois você está livre para estudar o que você quiser, o robô É que isso você aí. quiser ver, o ativo que você quiser fazer, entendeu? Para você O que poder que a ter mais galera opções. faz? Hum, O que a galera faz? Foca em treinar a mesma coisa para aumentar o lote e o número de contas. uhum. O meu pensamento Que é está isso nisso que eu aí. recomendo. Você só Uhum, vai sair para a segunda estratégia se você estiver insatisfeito com a primeira, porque você pode aumentar o número de contas, o número de lotes. uhum, Então, eu falei, eles falam, como você vai fazer isso? Meu, analisando e treinando todos os dias. sim. Porque no dia seguinte você vai estar rápido, vai ter mais precisão, mais convicção, mais confiança e você pode fazer diferença. Você pode operar dois PCs, 20 contas. Cara, é absurdo. Então, a estratégia, quando você pega uma matriz, né? Essa de focar em uma coisa e ser fora nessa coisa, muito bom. Vai te dar um resultado mais rápido com o passar do tempo do que dominar mais uma estratégia, porque mais estratégias são mais parâmetros e cada parâmetro que você adiciona mais tempo de domínio que você vai ter.
Uhum, Né? uhum. Então, quando você reduz a sua matriz matemática, você tem uma eficiência com um tempo melhor. Sim, é isso aí, é isso aí. Focado, nesse momento, a obstinação é muito boa. É isso aí. Uhum. André, eu te tenho que parar, porque senão eu não estou aguentando mais. Não, não, tá tudo certo, Cícero. Muito obrigado. Hoje foi fantástico. Para mim E é aí a muito gente se rico hoje. encontra daqui a 15 dias. Tá? Tem Certo. todo dia você vai se encontrar comigo, perguntar e falar comigo. Todo dia. Lá no grupo, também, individual. Eles podem mandar para mim, o pessoal passa, eu mando as respostas, as perguntas que eu acho que são mais bambambam, né? Então assim, eu Uhum. ponho lá para todo mundo ver, Sim. né? Que eu falo, pô, essa pergunta foi legal, pô, essa colocação aqui todo mundo tá tendo, eu mando geral ali. Também você Uhum. pode fazer a mesma coisa e o treinamento. Você vai sempre se comunicar comigo de forma que você está treinando. Eu Tá tô bem? no, Isso é no... importante. Uhum. É. Não, pode falar. Desculpa. E quando você tiver algum deslocamento, alguma coisa que tá indo, não está indo do jeito que eu quero, eu chamo uma mentoria emergencial, tá bem? Perfeito. Tá ótimo. E eu, Legal. eu vou, eu vou, eu acho que na próxima semana, provavelmente eu vou te chamar para ajustar a questão da mesa proprietária, porque eu vou correr atrás de abrir a empresa, ver toda essa questão e Tudo a bem. gente Quando já tiver pronto, você me dá um toque. Fechou, fechou. fechou, perfeito. Rapidinho a gente escolhe o plano Uhum. e já configuramos tudo para você ali. Rapidinho. Meia Vamos hora a ver, gente quem configura sabe tudo. a hora que eu tiver alinhado nisso, volta a conta Legacy da Apex. Tá bem, não tem problema. Você me dá um toque, tá Tá bom? bom, perfeito, Cícero. Muito obrigado. Valeu. Eu que agradeço. Um abração pra você. Ótima noite, viu? Obrigado, boa noite, Deus abençoe. Fica com Deus. Com Deus, tchau. Tchau.